Excelentíssimos senhores desembargadores da Colenda, 20ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, meus cumprimentos. Trata o presente recurso de um agravo de instrumento com pedido de juízo monocrático liminar, razão pela qual se manifesta através dessa tribuna virtual, requerendo o provimento do recurso. É uma ação já de longos anos relativa a uma emissão de posse de um imóvel que está sendo esbulhado já há quase uma década e que não há provimento judicial, haja vista que tramita na Vara de Registros Públicos de Porto Alegre. É uma vara só nessa cidade, na capital, e não há como movimentar esse processo devido a esse excesso de processo que teve um período também que o processo ele foi digitalizado e isso também demorou algum tempo. Mas se renova esse pedido, então, relativo à emissão de posse de modo liminar, tendo em vista as informações contidas no processo. Há um esbulho no imóvel, porque não é o objeto de uma ação que tramita paralelamente de usucapião, onde está sendo requerido uma pequena parte do terreno nos fundos, onde está assentado esta casa na frente do imóvel em que morava o proprietário até a sua morte. Então, este imóvel ele não tem razão de estar na posse desses dois indivíduos, até porque, além do esbulho possessório que está ocorrendo já há muito tempo, o imóvel está totalmente deteriorado em prejuízo ao patrimônio dos autores, da autora, a proprietária do imóvel, que é a filha do cidadão que faleceu. Então, ela está vendo o imóvel se deteriorar. Foi juntado diversas fotografias onde se verifica que o imóvel não tem mais condições de habitabilidade. Inclusive, é uma questão até de saúde pública. A vizinhança ali por perto já disse que há entulhos no pátio, há sujeira, há uma proliferação de ratos, contaminações. E a vizinhança tem medo porque os sujeitos que estão ali, dois, são pessoas que não têm uma condição de sociabilidade. E a razão pela qual a vizinhança receia numa eventual situação que possa constrangê-los. A situação é essa. Houve uma visita do oficial de justiça quando foi alegado isso no processo. O oficial de justiça confirmou essa situação em relação inclusive à passagem relativa àquela parte do terreno que eles estariam pleiteando, e não há motivo então para que essa ação permaneça nesse limbo inercial. Ninguém quer ver seu imóvel se deteriorar. E as pessoas que estão lá não vão ter condições de indenizar o imóvel. Não, condições, pessoas com uma condição social humilde não possuem condições, né? Tanto que o imóvel está se deteriorando. As fotografias estão aí, podem ser verificadas, olhadas no processo, sobejamente. E, depois que foi realizada a visita do oficial de justiça, o próprio Ministério Público se manifestou no evento 52 dos autos, aduzindo no evento 41, que era relativo à inquirição sobre este fato, se poderia conceder a emissão de posse. O próprio Ministério Público disse ciente, diante das ponderações do evento 41, considerando que o pedido da inicial é de usucapião, é parcial, relativamente ao imóvel da parte aqui postulante, o Ministério Público não apresenta oposição ao deferimento da reintegração de posse nos termos em que é postulada, uma vez que retratada a situação fática pela certidão do oficial de justiça, que tem fé pública, seguindo-se então os efeitos com instrução para o julgamento. No mínimo que se pode fazer é tentar
a se resguardar de uma deterioração pior do imóvel. É isso que se quer só. E aí o juízo ele se manifesta data vênia, com todo respeito, que é merecedor, talvez pelo excesso de processos que tem, o julgador ACOA não tenha verificado, olhado, e nem precisa dizer olhar com a miúde, não precisa olhar com a miúde esse processo, basta olhar os fatos e ver, relatar, já está ponderados pelo próprio oficial de justiça, já está dado o provimento pelo próprio o parecer ministerial, não tem mais sentido. E aí então o juiz diz que, conforme consta o processo, ele entende que nesse momento não há condições de formular um juízo reintegratório. Mais uma vez, data vênia, com todo respeito, a peça do agravo consta em seu bojo ali, uma colagem da petição da peça de uso capião da outra parte, que diz que é os fundos, eles estão deteriorando, apodrecendo um patrimônio na frente, em que o proprietário morou até o último dia da sua vida, até a morte, né? Estão usando isso como uma benesse em prejuízo aos proprietários, que é muito triste ver uma ação que tramita já há quase 10 anos, a proprietária também tem mais de 70 anos, é uma filha já idosa, que precisa do imóvel, né, deste imóvel, até para que esse imóvel não caia sobre a cabeça de quem está lá, porque segundo informações que foram recebidas por quem também ali, de certo modo, de vez em quando observa aquele imóvel, a pedido desse procurador, o teto está a ponto de desabar. Aí o teto está a ponto de desabar. Quem vai ser o responsável se causar algum dano físico nesses indivíduos que estão lá dentro? A autora? Pela inércia de quase uma década do Poder Judiciário, de não solucionar uma questão, me parece tão simples, mas que entrou num viés, já lá, 10 anos atrás, o juízo ACOA, que tramitou na vara da tristeza, já tinha dado a liminar. E foi cassado por esse tribunal, que talvez ali naquele início de ação, estava tudo meio confuso ainda, o que era uso capível, o que não era, mas agora está claro, sobejamente claro, que o uso capião é os fundos, uma parte dos fundos, é 200 metros quadrados do fundo. O terreno é de 66 metros de comprimento e 10 de largura. E a casa da frente sempre foi ocupado pelo proprietário. E é isso que se quer com a emissão de posse, a reintegração. E o processo pode continuar se discutindo sobre a ação dos capião que está fadada também a não, não ser provida pela forma que sempre eles moraram lá, por autorização do seu cari, que era o proprietário. E nunca houve nenhum contrato de compra e venda, que nem foi juntado nos autos, não existe esse tipo de prova. E o triste é que a outra parte, a advogada, o profissional, a causídica, que está no outro lado do processo, sabe que seus clientes estão lá num imóvel que não é o objeto da ação de casamento e de uma maneira complacente, né, autorizativa, ela manda eles ficarem lá, e que me parece até num ato contrário à ética profissional, porque ela é sabedora e que onde eles se encontram não é o objeto da ação que ela postulou. Então são isso, excelências, as razões da sustentação oral. Esperamos o provimento para evitar o prejuízo maior, que o prejuízo já é irreparável.
O imóvel terá que ser demolido, não tem condições de permanecer de pé. E a preocupação é essa, é a saúde pública. Aquele imóvel está infestado, chove dentro, está podre aquele imóvel, e é a questão do desabamento. E ter esses indivíduos lá dentro e poderá causar um problema até de física, de saúde, comprometendo a própria vida deles. E daí, quem vai ser o responsável? É o proprietário, o Poder Judiciário, que até agora, o momento, não se dignou a dar um resultado de uma questão me parecendo tão simples, uma vez que já está ali o oficial de justiça afirmando, já está o Ministério Público também afirmando, e as fotografias são imensas, e a própria juntada da petição inicial deles em relação ao usucapião falam que é uma casinha de madeira nos fundos do terreno, e não a casa que pertencia ao proprietário que se morou. São essas excelências. Desculpe um pouco da veemência, porque o profissional que está há muitos anos atuando no Poder Judiciário, há 40 anos, ainda não viu uma ação dessas não ter já resolvido, aparentando ser uma coisa tão simples para resolver. Esperando que tenha contribuído de alguma forma, desculpe pela veemência das palavras, e esperamos que seja provido o agravo do instrumento para que seja declarada a emissão de posse nos termos do solicitado, justamente na casa que não é objeto da ação de usucapião dos agravados. É isso, o meu muito obrigado.